A partir de 1850, a maioria dos historiadores diz que começa uma segunda etapa da Revolução Industrial. Qual é a grande característica dessa segunda etapa? A grande característica é que a Revolução Industrial, que até então estava contida na Inglaterra, começa a se espalhar por outros países. E por que vai se espalhando? Porque outros países vão conseguindo pelo menos um mínimo de condições que permitiam justamente o início de uma Revolução Industrial. Agora, a gente tem que entender que nem sempre essa industrialização ela teve o mesmo nível, vamos dizer assim, a mesma força. Houve países em que essa revolução começa e ela vai se desenvolver de tal forma que provoca mudanças na estrutura econômica, social, política desses países. Aí a gente diz que houve uma revolução industrial, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, na França, futuramente na Alemanha, na Itália. Agora, houve países em que essa industrialização ela vai ser bem mais restrita por uma série de fatores, como foi, por exemplo, aqui no Brasil, e aí a gente diz que houve apenas um surto industrial. O fato é que a industrialização ela vai começar cada vez mais a se espalhar pelo mundo, e uma outra característica dessa segunda fase é que as máquinas terão um desenvolvimento muito maior do que tiveram na primeira fase. Então, como as máquinas se tornam cada vez mais capazes de produzir sozinhas, elas vão precisar cada vez menos da mão de obra do homem, da força masculina. Começa a se utilizar cada vez mais uma mão de obra feminina, uma mão de obra infantil. E essa mão de obra feminina e infantil, ela tinha uma grande vantagem para o patrão. Ela era infinitamente mais barata. E na medida em que ela era infinitamente mais barata, isso dava muito mais lucro para os patrões. Então os patrões cada vez menos vão contratar homens para as empresas, para as indústrias, e gera um grande desemprego, um aumento muito grande da miséria. E é nesse período, justamente no apogeu desse processo de exploração da mão de obra operária, que começam a surgir as primeiras organizações operárias e, sobretudo, as primeiras teorias que procuravam entender a causa e dar uma solução para o problema operário. E esses teóricos chegam a uma conclusão muito importante. A grande causa da miséria do operariado era a ganância do patrão, que pagava cada vez menos para ganhar cada vez mais. Então, a causa era essa, e nisso todos eles concordavam. O que eles discordavam era a forma de resolver esse problema. Então, os primeiros teóricos achavam que o importante era convencer o patrão disso. E aí, esses patrões, convencidos de que eles eram os grandes causadores da miséria operária, eles passariam a melhor pagar os seus funcionários. Evidentemente, essa tentativa de resolver por esse caminho deu completamente errado, porque é óbvio, não é? Os patrões já eram conscientes de que quanto mais eles pagavam menos, mais eles ganhavam. Por isso é que esses teóricos eram conhecidos como utópicos, porque eles pregavam uma coisa que jamais aconteceria. Jamais os patrões iam reduzir os seus lucros em benefício do operariado. É nesse contexto que vão surgir os dois grandes nomes da luta operária, os dois grandes teóricos da luta operária, que foram Karl Marx e Friedrich Engels. Então, Marx e Engels vão ser os primeiros a mostrar a necessidade desse operariado se organizar, partir para uma luta armada, tomar o poder e, a partir da tomada do poder, criar uma sociedade que fosse o mais igualitária possível, que seria justamente a sociedade comunista. Só que essa sociedade comunista, como ela previa a total igualdade em termos sociais, os próprios Marx e Engels percebiam que era impossível sair de uma sociedade completamente capitalista para uma sociedade comunista. E por isso eles diziam que deveria haver uma sociedade intermediária, que seria a sociedade socialista, onde ainda permaneceria, por exemplo, onde permaneceria a propriedade privada dos meios de uso, dos bens de uso, não é? Minha camisa, minha calça, meu sapato, meu carro, mas a propriedade privada dos meios de produção, o banco, a fazenda, não é?
a loja, isso já pertenceria ao Estado. Não seria o objetivo seria criar uma sociedade plenamente igualitária, que era o comunismo, mas o socialismo é visto como um degrau para se atingir o comunismo. Então, a formação dessa consciência operária, a formação das organizações operárias, é uma outra marca dessa segunda fase. E uma marca também muito importante desse período é o surgimento do processo imperialista, que é justamente a conquista de colônias, sobretudo na África e na Ásia, por parte de grandes potências. Essas colônias que teriam como principal função exportar matéria-prima barata e consumir os produtos industrializados excedentes que os países mais desenvolvidos produziam. Essa segunda fase, então, vai acirrar ainda mais as grandes diferenças internas entre patrões e operários e, sobretudo, entre países ricos e pobres.